Olá, por acaso você acha que cai com frequência ou de uma forma muito vergonhosa? Pois é, eu me identifico com você. Porque eu tenho uma facilidade tão grande de me machucar que eu fico até impressionada às vezes comigo. Tem uma coisa que eu machuco com muita facilidade, é o meu joelho. E eu tenho essas duas cicatrizes aqui. Então hoje eu vou contar as histórias delas, porque elas são bem estranhas. Essa daqui primeiro. Esse ano, não sei quando você vai estar vendo isso, mas 2025, início do ano, eu tava numa festa de uma amiga minha, com mais alguns colegas. E tava muito tranquilo, porque a gente fica dando voltas pelo condomínio de bike, tava super massa. Só que aí, uma hora, eu e essa amiga minha, a gente foi na casa da aniversariante pra pegar uma coisa. Acho que era toalha, não lembro. E aí a gente foi de bicicleta. Só que ela foi de uma bicicleta normal e eu fui com um triciclo, filha da mãe. E eu não sei andar de triciclo exatamente, porque na minha cabeça era igual andar de bicicleta. Mas eu aprendi que não é. Por conta dessas duas rodas, vocês vão entender. Aí nós estávamos andando e chegando perto da casa da aniversariante, a minha amiga virou e falou: "Vamos apostar corrida." E meteu pinote. Foi embora, me deixou pra trás. Aí eu disse: tá bom, vou apostar corrida também. E comecei a correr. Só que uma curiosidade que eu aprendi na marra é que essas duas rodas tem que ter um manejo do caramba. Do caramba não, mas eu não tinha. Pra andar, pra pedalar e etc. E elas se movem um pouco mais devagar do que os comandos do guidão, vamos dizer assim. E aí, eu mexi para um lado e ele simplesmente continuou indo pra frente. E eu tava indo super acelerada. Aí eu pedi pra ela me esperar. Só que ela não me escutou de tão longe que ela tava. Aí, sabe essas partezinhas do lado da rua? Então, eu fui em direção, bati com tudo e o triciclo foi pro lado e eu saí arrastando no chão pro outro. Eu só senti o meu joelho arrastando naquele chão de areia horrível. Fiquei uns segundos sentada assim no chão, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Eu fiquei tanto tempo assim sentada que até os vizinhos da casa do lado foram me ajudar, achando que eu tinha me machucado sério. Depois de alguns segundos, já quase perto da casa da menina, a minha amiga percebeu que eu tinha me machucado e voltou pra me ajudar. E foi ruim porque eu passei o resto do aniversário com o joelho todo duro, sem poder me mexer. E aí agora eu tenho essa cicatriz toda estranha. Parece um relevo no meu joelho, uma montanha. Tem uma montanha no joelho agora por causa dessa história. Se você não sabe andar de triciclo, não aposte corrida. É o meu anúncio para a humanidade. Segunda queda. Quando eu era pequena, eu acho que eu tinha uns 3, 4 anos. Eu tava super querendo descer pro parquinho com os meus pais para passear. E aí a gente desceu e ficou um tempo lá embaixo. Só que aí depois a gente subiu e meu pai falou que ia em um canto, não lembro exatamente onde era, e que depois a gente podia voltar a passear. Aí passou um tempão e aí meu pai chegou e disse pra gente descer. Só que a gente desceu, ele subiu. Aí ele falou que estava em cima, na minha casa no caso. A gente subiu, ele desceu. E ficou assim por um tempinho. Até que ele mandou mensagem realmente falando: "Não, eu tô aqui embaixo, podem descer." E aí eu e minha mãe a gente foi descer. Só que eu tava tão ansiosa pra ir, eu não sei o que tinha dado na minha cabeça, que eu, com aquela altura de nada, resolvi pular. A altura de nada e as perninhas de nada. Resolvi pular do 3º degrau pro chão. Pro chão mesmo, não é pro primeiro não, pro chão. E aí, eu pulei. Esse momento, eu não sei se isso aconteceu mesmo, se eu tive essa sensação na hora, porque eu não me lembro direito. Mas agora eu tenho a sensação de que ele passou em câmera lenta. Eu pulei do 3º. Pausa dramática. E caí, estabafada no chão, com o joelho numa quina que tinha na frente da porta. Aí eu me levantei com dor, mas não tinha percebido que o meu joelho estava bem
machucado. Eu não sei se foi a minha percepção de criança, mas pra mim o meu joelho estava completamente aberto. E aí o resto da noite eu tive que ficar sentada numa cadeira no meio do corredor, num dia frio, sem um bom lugar pra ler um livro, enquanto esperava meu amigo pra brincar. Terceira queda. Essa queda eu fiz porque logo no início do canal ela aconteceu e eu esqueci de contar essa história. E essa pessoa que tá participando dessa história me pediu. Então, se você vê esse vídeo por acaso, depois de 4 anos eu contei a nossa história. Foi o seguinte: eu e um amigo meu, a gente não se via há muito tempo, e a gente marcou de ir pra praia pra ver umas... Sabe aquelas pedras que tem na praia? Então, a gente tava passeando por elas e dando uma olhada na praia, claro. E aí chegou um ponto que a gente viu aquelas bicicletas do Itaú, sabe? Aí a gente ficou super com vontade de andar e nossas mães deixaram a gente andar. Aí a gente pegou as nossas bicicletas e foi dar uma volta. Aí, tava por aí andando na minha bike, e aí eu olhei pra frente e vi a criatura vindo na minha direção. Acontece que eu tentei desacelerar e não consegui. Aí eu tive que ficar tentando desviar. Só que pra todo lugar que eu desviava, ele ia pra minha frente, parecia um imã, não sei o que tava acontecendo. Só que aí eu fiquei tentando dizer, vai pro outro lado. Aí ele ia pra minha frente. Vai pro outro lado. Aí ele ia pra minha frente. Só que chegou uma hora que não deu certo e a gente, colidiu com tudo as bicicletas. Só que enquanto ele conseguiu sair ileso da queda, eu simplesmente fui e caí pro lado assim, E eu fiquei um tempo deitada no chão, só com a corrente arranhando minha perna. Ele foi me oferecer ajuda, mas eu só fiz chorar e reclamar. Mas um tempo depois a gente tava pulando e brincando como se nada tivesse acontecido. Moral da história: se você tiver a oportunidade de subir em qualquer lugar, caia. Você sempre terá uma história boa e aleatória pra contar.